Vale. A informação atual. Inicialmente, conta pra gente qual que é o seu envolvimento com essa pessoa que você veio hoje a fazer esta denúncia, vamos dizer assim. Então, ele é um amigo próximo da minha família há mais de 30 anos. A mulher dele é prima irmã da minha avó de parte de pai. E a minha mãe melhor amiga da filha dele desde 6 anos de idade, até saber do acontecimento, né? Então vocês tinham um relacionamento próximo familiar? Sim, tinha. E como é que aconteciam esses abusos que inicialmente, pelo que você nos contou, nem entendia como abusos, né? Não entendia. Ele oferecia chocolate para mim, né? Em troca de carícias e tudo mais, de encostar em mim, de eu encostar nele. Então, naquela idade eu não entendia. Tá. E como é que você percebeu que isso não se tratavam só de carícias? Como é que você foi entendendo essa situação? Então, da forma que foi acontecendo ali os meus 10 anos, a última vez que foi uma tentativa a qual eu recusei, eu não me sentia confortável, mas eu fui entender na minha adolescência. Tá, e a partir daí você preferiu omitir isso da sua família? Sim, eu optei por preservar eles até por causa da reação, querendo ou não, eram muito novos, então evitar uma consequência maior, né? Tá. E como é que foi para você essa omissão? Como é que você encarou isso? Para mim foi muito difícil. Eu sempre tinha na minha cabeça aquela de será que eu conto, será que eu não conto? Aquela dúvida, né? Por muitos anos. Até que eu fiz tratamentos psicológicos, né? E isso aliviou. Até porque ela me ajudou em relação será que é viável, será que não é? Então, até que me aliviou. Mas eu sempre tive essa dúvida na minha cabeça. Tá, e a sua mãe nunca desconfiou de nada? A minha mãe, eu sempre tive comportamentos diferentes, né? Na minha infância, na minha adolescência, a qual ela já veio me perguntar, até o meu pai já me perguntou se algo tinha acontecido, mas eu sempre recusei, até porque minha mãe é casada novamente, então ela até suspeitava do próprio marido, mas não, eu sempre recusei, assim, todas as vezes que eles me perguntaram. E como é que foi a sua relação com ele, que tinha uma proximidade com a sua família, depois que você começou a negar essas investidas? Vi ele pouquíssimas vezes, dá até para contar numa mão quantas vezes que eu vi ele, assim. E às vezes que eu vi, eu simplesmente ignorava, não chegava perto, não cumprimentava, era mais porque os meus pais, querendo ou não, tinham uma relação de amizade com ele, né? Mas eu nunca mais me aproximei. E como é que foi a virada de chave, a decisão por tornar isso público e, sobretudo, para contar para sua família? Foi quando eu soube que a minha mãe tinha testemunhado a favor dele de outro processo, de outra menina. E do meu lado ela estava falando com o advogado criminalista para ajudar eles. E ali eu tive a consciência que já estava na hora de contar. Uhum. E você já fez alguma denúncia à polícia, se tratando de um caso tão sério? Como é que você está procedendo isso agora? Já fiz o boletim de ocorrência, já prestei depoimento ao delegado e todos os procedimentos já começaram, o inquérito já começou. E o que você espera, Joana, tornando esse caso público hoje, 15 anos depois? Eu espero que a menina que esse processo está correndo há mais de 10 anos tenha justiça igual eu e como todas as outras, porque não foram só eu e essa menina, tiveram outros, e que a justiça seja feita e que ele seja preso. Sim, esse caso chegou para nós há cerca de 2 a 3 semanas, através de uma garota que veio registrar um boletim de ocorrência para relatar que tinha sido vítima de estupro de vulnerável, antigo atentado violento ao pudor, com presunção de violência. Uhum. Ela tinha sido vítima então desse crime há cerca de, quando ela tinha, aliás, entre 6 e 10 anos. E foram vários fatos, em várias situações, não apenas uma. E a partir desse relato inicial, nós instauramos um procedimento, né, para coletar mais informações e, na sequência, em razão desse caso ter se tornado aí
público, né, por iniciativa da própria vítima que levou o caso à imprensa local. Outras vítimas compareceram para também registrar boletim de ocorrência e apresentar o relato delas. Isso que nos chama atenção, né? Eu até questionei de que qual seria o intuito dela levar isso de forma tão pública como foi levado nas últimas semanas. E ela falou justamente para isso, para motivar outras pessoas que porventura tenham sido vítimas do mesmo, né, indivíduo, também a se pronunciar. Então essas outras vítimas acabaram aparecendo com isso. Sim. Acabaram aparecendo em razão dessa repercussão toda que deu na imprensa local e até na imprensa fora aqui da região. E foram quantas outras pessoas, doutor? Além dela, inicialmente compareceram mais 2 vítimas. Né? O caso chama atenção também pelo tempo em que ele teria acontecido, né? No caso da denúncia feita pela jovem, a Joana, foi um caso que aconteceu há cerca de 15 anos atrás, né? Entre essa data. E os demais casos também foram antigos assim? O que foi apurado até o momento? Um dos casos também foi há bastante tempo e o outro foi mais recente, há cerca de 6 a 7 anos. Muito bem. E como é que a polícia procede a esse tipo de investigação? Já visto que não são fatos recentes, são fatos relatados de muito tempo atrás. Na verdade o autor já tinha sido indiciado por um inquérito policial instaurado em 2012 aqui na Delegacia de Polícia da Comarca de Tijucas, pelo mesmo fato, crime idêntico, né? Ele foi indiciado em 2013 e foi agora recentemente condenado, né, a 13 anos e 4 meses de reclusão. Né? Então, ele já tinha esse histórico criminal pelo mesmo crime e, basicamente, investigações dessa natureza que apuram crimes como esse são baseadas muito na versão, no relato das próprias vítimas. Certo. Né, que nesse tipo de crime possui um valor probatório grande. Claro que é corroborado por relato de testemunhas, e não digo testemunhas necessariamente presenciais, mas testemunhas familiares, psicólogos, namorados, para as quais elas relatou os fatos, que, enfim, com esse arcabouço aí, com esses relatos, o procedimento de investigação ganha mais força, né? Muito bem. E estamos aqui hoje porque então foi representada a prisão do indivíduo. Ele foi preso então? Sim. Em razão desses vários depoimentos, já existia então uma condenação imposta a ele e por conta da repercussão grande que ganhou o caso, começamos a receber informações que existia realmente possibilidade de que ele se evadisse do local. Né? E além da possibilidade dele sair, fugir do local e impedir consequentemente a aplicação da lei, também existe o risco de que ele continuasse fazendo isso, porque, salvo engano, ele continua trabalhando, continua frequentando lugares públicos, tendo acesso a pessoas, tendo acesso a crianças. Então, para evitar que ele continuasse fazendo isso, eu representei pela decretação da prisão preventiva, né, foi decretada ontem mesmo, e ontem, no final do dia, nós demos cumprimento ao mandado. Muito bem. E qual é o procedimento a partir de agora? Já visto que a prisão preventiva ela tem um tempo, né, para ser cumprida, então. E eu pergunto, doutor, a que andamento está esse inquérito? Há muito ainda para sua conclusão? O que a polícia tem nesse momento? Na verdade, a prisão preventiva era por prazo indeterminado. Indeterminado. Indeterminado, né? Mas nós temos um prazo para concluir o inquérito, sob pena de incorrermos em um excesso de prazo e ele poder até eventualmente ser solto em razão desse excesso de prazo. Tá. Nós temos 10 dias a contar de ontem, que foi o dia da prisão, para concluir o inquérito. Eu vou ouvir mais algumas pessoas, mais algumas testemunhas, eventualmente mais vítimas que porventura comparecerem à delegacia, e após isso eu vou fazer um relatório conclusivo de inquérito, definido pelo indiciamento dele. Muito bem.